futebol ainda é um ambiente carregado de preconceitos. As maiores vítimas são as minorias. Pensando nas origens do chamado, abre aspas, Clube do Povo, o Internacional criou uma diretoria de inclusão social. Sobre o assunto, a gente conversa com a responsável pela pasta no clube, Nájila Diniz. Seja bem-vinda, Nájila. Obrigada, boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando em todas as mídias. Bom, sem grenalizar, porque aqui no Rio Grande do Sul todo mundo grenaliza, todo mundo sabe que eu sou gremista, mas a gente aplaudiu demais essa iniciativa do Internacional, que começou de forma simbólica, com a iluminação do estádio, né? Nas cores do arco-íris, cores que simbolizam a luta LGBT. Enfim, vamos lá. No final da semana, essas cores marcaram, então, a chegada do Departamento de Inclusão Social, mas também lembraram, né? É sempre bom a gente lembrar do que a história nos traz, né? Os 50 anos da revolta do bar Stonewall, a gente falou sobre isso aqui no Conexão RS, né? Um marco do movimento LGBT. Vamos começar a contextualizar. Essa foi foi a primeira ação, já podemos dizer assim, da Diretoria de Inclusão Social. O que a gente pode esperar mais, além da causa LGBT? O que inclui, né, essa iniciativa do Internacional? Bom, a gente escolheu essa data, né? Não foi por acaso, realmente é uma data muito simbólica, né? Que o movimento LGBT se organizou enquanto movimento mundial, né? Mas a gente reparou o seguinte, ó, que o clube tinha diversas ações esparsas dentro da questão da inclusão. Nós fomos o primeiro clube a fazer uma modalidade popular de associação, né, que é a Academia do Povo, em que os torcedores e torcedoras de até 2 salários mínimos de baixa renda fazem associação por R$10 e cada jogo eles pagam R$10. Né? Então, isso dentro de um universo de que os estádios estão cada vez mais elitizados e é cada vez mais caro o lazer futebol, né? Isso foi um grande passo dentro dos clubes brasileiros, né, para a inclusão social. Nós temos a questão da acessibilidade no Beira-Rio, que a equipe é modelo assim, de atendimento desde a Copa, né? Nós temos uma equipe de acessibilidade muito boa, que faz um trabalho pioneiro. Nós temos a FECI, que faz muitos trabalhos sociais também. Nós temos uma parceria com o He4She da ONU, que luta contra a violência contra a mulher, né? Então, nós fizemos uma parceria com o Observatório Racial de Futebol, que no jogo contra o Bahia, nós jogamos com os patches, né? Os patches. Sim. Na camiseta, e vem mais ações aí. Então, assim, ó, a gente tinha muita coisa esparsa. Então, a gente resolveu criar uma diretoria para fazer essa costura e para fazer com que isso seja uma política permanente do clube. Né? Que não seja boa vontade de ninguém, que seja realmente um compromisso do Clube do Povo com a sua história e com a sua torcida. Bom, a gente vê movimentos da torcida, aqui estou lembrando, tanto no Grêmio quanto no Internacional, o movimento antifascista, que abraça essas questões, mas eram ações fora a instituição, eram movimentos dos torcedores. A gente também sabe, né, as punições que o STJD acaba colocando sobre o clube, às vezes com manifestações e ações da torcida, mas o clube responde se não identifica o torcedor. Mas o que faltava era a instituição mesmo se posicionar. Acho que isso está muito claro no caso do Internacional. O que a gente pode esperar, assim, porque a luta contra o racismo, a gente viu com as punições, ela é forte hoje, junto à CBF, junto à FIFA, enfim, campanhas são desenvolvidas. Né? Agora, na questão da homofobia, a gente vê ainda nos estádios, né? A gente ouve nos estádios xingamentos, cânticos, né? Enfim. O que a gente pode esperar de específico? A posição do clube já está clara, mas vocês pretendem desenvolver ações junto à torcida para evitar esses tipos de cânticos e coisas do tipo? Sim, nós temos, essa semana, inclusive, a gente vai se reunir, nós temos uma diretoria de torcidas e ambiente de jogo, né, que trata todas essas questões, né, que também o clube foi muito sensível ao ouvir a torcida, por exemplo, quando se pedia um setor sem cadeiras no Beira-Rio. Né? O clube não mediu esforços para atender essa parcela da torcida, porque a gente trabalha na parceria. Né? Assim como o clube oferece, o clube também pede a colaboração da sua torcida. E com isso vai ser assim também. Então, a gente vai começar se reunindo com a diretoria de torcidas e ambiente de jogo, com as principais lideranças das torcidas organizadas, né? E fazer campanhas, tanto na mídia quanto dentro do estádio, em dias de jogos, mostrando o motivo de não poder se cantar, né? Porque não é uma proibição pela uma proibição, é um crime. Claro. Né? Agora é um crime, né? E mostrando
mostrando as consequências que isso vai trazer se a torcida continuar se manifestando desse jeito. Sim. Né? Então, eu acompanhei pessoalmente, né, na rede social, muita gente dizendo assim, mas lá dentro continua a mesma coisa. Não, era até semana passada. Agora o clube está se posicionando muito firme quanto a isso e a gente espera a colaboração da torcida tanto quanto o clube colabora, né? Agora, é um diálogo difícil, porque a gente sabe que existem setores mais resistentes às mudanças, as transformações culturais elas estão acontecendo dentro dos estádios, mas a gente sabe que isso é gradativo. Por exemplo, a presença da mulher dentro do estádio, não só na arquibancada, mas no gramado, como profissional, seja jogadora ou também na comissão técnica. Vocês têm essa consciência de que essas transformações são gradativas e elas levam tempo? Elas levam tempo, né? Mas a gente não pode fazer de conta que elas não precisam acontecer. Né? Tem o deixa acontecer naturalmente, mas até a página 2, né? A gente precisa fomentar isso, né? Então, hoje nós temos mulheres nos principais cargos administrativos do clube, né? Participando da vida administrativa do clube. A gente tem mais mulheres no Conselho Deliberativo, a gente tem mulheres na mesa do Conselho Deliberativo, 2, né? De 5, 2 são mulheres, que era uma coisa impensável até pouco tempo atrás. Né? Nós temos uma diretoria feminina que trata das ações sociais, do Outubro Rosa, das campanhas que o clube faz. Então, o clube está se montando muito bem nessas células, assim, para que a mulher, o LGBT, o negro, né, o amarelo, o índio, todo mundo se sinta bem, né? Porque o estádio ele é um microcosmo da sociedade, né? O que a gente tem lá fora, a gente tem lá dentro. Né? Então, a gente precisa saber conviver com normas, com regras, com punição, quando for o caso, né? Mas, sobretudo, com tolerância. Bom, é o primeiro passo. A gente precisa dar esse primeiro passo, né? Como é que o clube tem acompanhado a criação de torcidas? Aí são os movimentos dos torcedores. São movimentos dos torcedores. Uma torcida LGBT que se autodenominou Coloridos, né? A gente viu uma certa resistência até por parte de torcedores. Uns aplaudiram, por exemplo, a iniciativa, a criação da torcida, mas questionaram o nome da torcida e outras coisas. Né? Já mudou. Hoje qual o nome? Então, assim, nós temos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, isso foi feito há muito tempo atrás, e que o clube não pode mais reconhecer torcidas organizadas, tá? Por toda uma série de biometria, de paraná, não pode mais. Mas o que os torcedores e as torcedoras podem fazer é se organizar enquanto grupos de pessoas, né? E nós temos, quem conhece a geografia humana do Beira-Rio, sabe que na superior fica um pessoal tal, na inferior fica o pessoal tal, aqui fica tal. Então, o que aconteceu? Teve muita rejeição ao nome, porque o nome era uma ofensa, né? Era um modo que os outros tinham de ofender. Vocês não são colorados, vocês são coloridos. Sim. Né? Então, não pegou bem para uma camada, assim, né? Eles tiveram muita rejeição. Então, eles mudaram para um nome muito bacana que se chama Orgulho Vermelho. Tá? Então, eles têm orgulho de estar lá, eles têm orgulho de pertencer ao clube, eles têm orgulho de ir para a arquibancada torcer para o Colorado. Sim. Né? Então, eles se lançaram como um coletivo, né? Não mais como uma torcida, se lançaram como um coletivo, inclusive acho que foi sexta-feira também. Tá nas redes sociais deles. E se organizaram enquanto coletivo e como um grupo de torcedores e torcedoras que estarão no estádio como sempre tiveram. Sim. Né? Só que desta vez identificados como gostariam de estar, né? De o direito de ser e de estar. Bom, o Inter tem trocado experiência com outros clubes. Aqui nós já citamos o trabalho que foi desenvolvido junto ao Observatório e o Esporte Clube Bahia, que, se não me engano, também se aproximou do Grêmio, né, numa partida agora do Campeonato Brasileiro. Vocês, até mesmo com o rival ou com o irmão, acho mais bonito assim, com o Grêmio, já conversaram sobre? Porque o Grêmio tem a tradição, pelo menos nas torcidas LGBT, há muito tempo atrás, que virou livre, todo mundo sabe, a Cole Gay, que em um determinado momento também foi usada para ofender os gremistas, né? Enfim, esse é o momento da gente esquecer a rivalidade e trocar experiências. Já houve esse primeiro contato e, se não houve, se o Grêmio procurar, vocês têm essa disposição de se aproximar para essas discussões? Segunda-feira, às 15 horas. Inclusive, temos uma reunião. Mas, assim, a gente já vem fazendo ações em conjunto no He for She. Nos Grenais, nós sempre entramos com uma faixa,
Gaúcha, né, com o pessoal da ONU, os Grenais são muito marcantes nessa questão do He for She. E por que não, então, fazer um Grenal contra o racismo, né, contra a homofobia, né? Então, segunda-feira, às 15 horas, nós vamos nos reunir, né? Que bacana. E essa conversa tá em andamento, sim, nós temos o total interesse de trabalhar em conjunto, até porque é uma demanda da sociedade, né, da gente, né? Claro. Tu gremista, eu colorada, é uma demanda nossa, né, de convivência. Sem dúvida. Então, essa parceria tem tudo para acontecer, sim, né, por essas causas, e para a gente mostrar que quando envolve o ser dos outros, nós estamos todos juntos, né? Sem dúvida. Agora, para fechar, a gente já falou sobre isso, mas vamos recapitular, porque isso a gente está sentindo na pele agora na Copa América, né? A gente teve estádios vazios em um determinado momento, os ingressos muito caros, o Internacional é pioneiro nessa ação, né, de voltar a popularizar os estádios, né, contra essa elitização, com ingressos muito caros. Como é que vocês veem essa realidade? O Clube do Povo, né? Hoje, com essa iniciativa, dá para pensar em expandir ela? Essa necessidade de trazer o povo de volta para o estádio. Como é que vocês estão encarando quando a gente fala em inclusão social, né? Nós temos, além dessa modalidade de associação popular, em que a pessoa vai lá e demonstra, né, o seu rendimento, ou que é cadastrado em algum sistema do governo, né, de benefício do governo, benefício social, ela consegue se cadastrar. Nós também somos um dos únicos clubes a não cobrar ingresso de criança. Então, a criança até 11 anos, né, 29 dias e tal, 11 meses, 29 dias, ela não paga ingresso no Beira-Rio. Então, isso não acontece mais em lugar nenhum, né? Só acontece com quem tem a gestão do seu estádio, né, e com quem valoriza e fomenta os novos torcedores, né? Então, a gente sabe que tem o transporte, tem a alimentação lá dentro, né? Tem o ingresso do pai ou da mãe, né? Hoje é muito comum as mães levarem os filhos. Eu levei os meus filhos no Beira-Rio, né? Então, as mães levam os filhos porque a criança não paga o ingresso. Sim. Então, vira um programa de família, realmente, qualquer que seja a família, qualquer, né, denominação ali, qualquer configuração familiar, é um programa de família o futebol. Né? Então, a criança chegar no outro dia no colégio e dizer, eu fui no estádio, eu vi o Inter jogar, né? A gente tem uma criança colorada, que são para os pequenininhos que entram em campo, que as escolas municipais e estaduais se inscrevem. Sim. Né? Então, tem uma série de programas, assim, a gente tem o programa do Adote um Torcedor, né, que é um sistema junto com o Ministério Público, que é muito bacana e emocionante ver as crianças assim, que estão na fila de adoção e que não teriam a oportunidade de frequentar o estádio, né, e vão. Então, tem muita coisa legal para fazer e muita coisa bacana para incluir todas as camadas sociais dentro do estádio. Bom, depoimento de um gremista que a gente tem que ter muito orgulho dos nossos clubes, independente, né, de qual lado você escolheu, vermelho ou azul, por iniciativas como essa. E enche de orgulho todo gaúcho, né? É verdade. Importante, não importa qual é o time, iniciativas como essa. Hoje a gente sabe, então, a partir desse momento, de que, por exemplo, projetos sociais, né, ONGs, escolas, todas as pessoas são bem-vindas no Internacional, só que agora tem um endereço mais específico ainda. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Diretoria de Inclusão Social e até mesmo se aproximar desses projetos, especialmente as escolas municipais, estaduais, o povo mais carente que precisa estar de volta nos estádios, especialmente as crianças, porque é o futuro do futebol, né? É o futuro do futebol, da torcida. Quem quiser chegar mais próximo da diretoria, até mesmo as empresas quiserem ser parceiras do Internacional, como é que faz? Procura o relacionamento social do clube, né, que é a vice-presidência da qual eu sou vinculada, a diretoria vinculada. Então, é ela que trata dos consulados, as ações dos consulados, que são muitas também, que é elas que multiplicam esse amor pelo Estado todo, né, e fora dele. Então, o relacionamento social do clube está de portas abertas, né? No site ali tem todas as orientações, tudo direitinho, como nos achar, como nos procurar e marcar um horário lá para a gente conversar, tomar um café e ver como é que todo mundo entra mesmo no estádio. Que coisa boa, gente. A gente está vendo o site do Internacional. Vez e voz para todos e todas. Bela iniciativa do Clube do Povo, do Esporte Clube Internacional, e que sirva de exemplo, não só para o meu Grêmio, né, nesse diálogo que vocês estão tendo agora também com o rival, com o Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas todos os clubes. Eu acho que o futebol tem uma importância tão grande na cultura brasileira, então vamos começar as transformações culturais pelo futebol. Pelo futebol, exatamente. Mostrar aquela velha frase, né? Não é só futebol, e não é só futebol mesmo. É verdade. Nájila Diniz, diretora de Inclusão Social do Esporte
Clube Internacional. Seja sempre bem-vinda. Muito e mais uma obrigada. vez, parabéns por essa grande conquista do Esporte Clube Internacional. Dale Colorado. Dale Colorado. Muito obrigada. Eu vivi para isso. É isso aí. E você de casa viveu para ver eu falando Dale Colorado e Dale mesmo, porque é uma baita iniciativa e a gente tem que bater palma. Mais uma vez, obrigado. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada.